Olá, bom dia, aqui é Gabriel Assunção. Estamos de volta com Schelling Tube, uma série de vídeos sobre a filosofia de Schelling, especialmente sobre a filosofia da arte. O foco em 2015 e 2016 foi mais filosofia da natureza, embora eu já trouxesse questões de filosofia da arte. Mas esse ano, 2017, no começo desse ano também trabalhei bastante com filosofia da natureza, mas esse ano de 2017 o foco será, final de 2017 em diante, o foco será em filosofia da arte, especialmente o texto Filosofia da Arte de 1802 a 1805, material póstumo, publicado pelo filho de Schelling, baseado em cursos que o filósofo deu em Jena e Würzburg. No caso do Schelling, sua filosofia da arte envolve elementos do seu sistema da identidade, um sistema desenvolvido entre 1801 e 1804, material muito rico desse filósofo e que compensa ser estudado mais a fundo. No caso da filosofia da arte, ela é dividida entre uma introdução, a parte geral e a parte especial. A parte geral apresenta teorias, elementos teóricos da filosofia da arte, a relação da arte com o absoluto e conceitos complexos importantes como gênio, símbolo, alegoria, esquema, imaginação como uniformação, entre outros. A parte especial é uma exposição sobre as diferentes artes plásticas pelo Schelling e também sobre as artes do discurso. Vamos focar nesse vídeo e em parte da introdução à obra. Bom, Schelling começa dizendo que a arte é um todo fechado como a própria natureza, ou seja, há um paralelismo aqui entre filosofia da arte e filosofia da natureza. A arte pode ser pensada como um organismo no sentido de ser um fim em si mesmo. Isso era uma concepção importante na época, está presente em Kant, na Terceira Crítica, e presente também em Schelling, Schlegel, Hegel, entre outros. Importante que uma das raras menções ao gosto é feita por Schelling, o problema do gosto, da apreciação estética, é que o gosto, tendo em mente que a arte é pensada como um todo, o gosto se refere à obra como um todo. A obra de arte deve ser avaliada como um todo e não só em suas partes. Isso é uma ideia muito importante no nosso filósofo Schelling. A fruição, o gosto, é uma atividade teórica. Não é uma mera atividade contemplativa ou um jogo de faculdades, como contemplativo no sentido de um jogo de faculdades, ligado a um sentimento do prazer, como na estética kantiana. Aqui o gosto é uma atividade teórica também. Schelling faz uma interessante comparação com estações nessa introdução. Ele diz que há momentos na história da arte em que há como que uma primavera, em que surgem geralmente muitos grandes artistas. Ele fala, Albrecht Dürer surge ao mesmo tempo que Rafael, um exemplo aí da pintura então. Cervantes e Calderon ao mesmo tempo que Shakespeare, que é um exemplo da literatura. Aí depois dessa época de primavera, há uma espécie de inverno ou outono, mas um outono pode se pensar como um polo oposto, Depois da primavera, a gente pula aí o verão. Há um outono em que o que ocorre é uma sucessão de seguidores, que é escolas, estilo é seguido. O estilo surge na primavera, o outono é a época das escolas. Então é como se na primavera houvesse um exercício mais forte desse talento da natureza, dessa atividade inconsciente dos gêmeos. Enquanto no período de outono existe mais o predomínio da arte, como Schelling chama a arte com a maiúscula. Aquele período em que não há a sucessão de escolas, mas o desenvolvimento de escolas a partir do estilo. Há um predomínio da atividade consciente. Schelling chama a arte em contraposição à atividade inconsciente que o Schelling chama poesia. Isso vocês podem ver nos vídeos sobre o sistema do idealismo transcendental. Schelling afirma também na introdução que não é interessante imitação na arte, nem imitação da natureza, nem imitação dos antigos. No discurso de 1807, ele vai reavaliar isso, mantendo essa ideia de que não se deve imitar a natureza sensível nem os antigos, ou seja, não se deve fazer como a pintura holandesa, imitando a natureza sensível, e nem como Winkelmann propõe a imitação dos antigos, mas deve-se fazer uma imitação das ideias, apresentar as ideias. Isso é uma herança do Plotino, a Enéida de Plotino, o Tratado de Plotino 5.8 sobre a beleza do intelecto. O Plotino fala de dois tipos de mimesis. A mimesis do sensível é inferior
A mímese das ideias é rica e nos aproxima das ideias. Schelling diz também que os artistas muitas vezes não sabem como falar sobre a criação deles. Então, de certo modo, falta o conceito aos artistas, falta a teoria aos artistas. Isso é um ponto muito relevante do texto. Né? Schelling também faz críticas ao termo estética, baseado em Kant, inclusive. Né? Isso é um ponto importante aqui na introdução. Ele critica o uso desse termo. Eu gosto de falar estética do Schelling, mas é importante lembrar isso, que o próprio Schelling critica o termo. Ele enfatiza novamente a afinidade de método entre filosofia da natureza e filosofia da arte. Ele também fala que, do ponto de vista da história da arte, ele não tem um conhecimento tão bom quanto gostaria, ele, o Schelling, mas que ele conviveu com muitos artistas, os românticos, por exemplo. Ele frequentou galerias, empreendeu um estudo sério de obras antigas e modernas, etc. Conviveu também com aqueles que pensam filosoficamente a arte, como Schlegel, Schiller, por exemplo. Em seguida, entra uma parte mais difícil da obra, da introdução, em que Schelling apresenta o método, como a filosofia da arte se relaciona com a filosofia da identidade. Esse vai ser o alvo de nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.